Dicas de Redação com Kedma. Olá, eu sou Kedma. Esse é um projeto para o Web Rádio Educar com Arte. No Enem 2017, consegui fazer 960 pontos na redação. E também fui selecionada no concurso estadual do TRT com uma das melhores redações. E estou aqui para dar algumas dicas de como fazer uma boa redação. E a dica de hoje é palavras e expressões que você deve abolir da sua redação. Hoje eu vou passar para vocês algumas palavras e expressões que tenta evitar na sua redação, porque não vai ficar muito legal. Uma dessas palavras é coisa. Como assim coisa? Isso é uma coisa que deve ser evitada. E você deve evitar essa palavra coisa. Como que eu vou escrever na minha redação que isso é uma coisa que deve ser evitada? Mas que coisa é essa? Essa coisa não tem um nome, essa coisa não tem uma classificação. Qual é o substantivo dessa coisa? Você deve colocar lá, discriminar tudo, deve deixar tudo objetivo para que a pessoa entenda o que você está falando. Vamos a um exemplo. Isso é uma coisa inadmissível, que você pode substituir por essa situação é inadmissível. Vê como ficou bem melhor. Então, tira essa palavra coisa da sua vida, da sua redação, não usa mais. Agora você vai dar nome a essa coisa. Você também deve evitar as abreviações. Eu sei que nesse mundo da internet a gente fica meio viciado em escrever rápido e acaba abreviando muitas palavras. Como, por exemplo, você, a gente escreve VC, porque, PQ, também, TBM e lá vai. Só que tem outras palavras também que a gente abrevia sem nem perceber, como, por exemplo, pra. A gente pega o para e transforma ele em um pra. Ou está e coloca em tá. Isso você não pode usar na sua redação. Porque lembra, a redação é a linguagem formal. E essas palavrinhas abreviadas é uma linguagem informal. Ditados populares também devem ser evitados na sua redação. Porque vai mais do senso comum, vai mais alguma coisa que não cabe você colocar em um texto formal. Ao invés de usar ditados populares, tenta pegar citações filosóficas que vai ficar bem melhor. Assim também conta para gírias. Não coloque gírias no seu texto. Às vezes somos levados a usar figuras de linguagem. A gente já está acostumado, de usar umas metáforazinhas assim na nossa vida, só que não cabe você usar na sua redação. Como, por exemplo, um mar de dificuldades. Tenta substituir por um conjunto de dificuldades. Outra coisa que a gente costuma substituir é ter por haver. Não fica legal se você colocar tem governantes que fazem tal coisa. Coloca há governantes que fazem tal coisa. Assim sua redação vai ficar com a linguagem formal e vai ficar bem mais bonita. E caso você precise usar o verbo ter, tenta substituir por possuir. E a última coisa que você deve evitar são generalizações. Jamais escreva aqui, os funcionários são incompetentes. Porque você não sabe se todos os funcionários são incompetentes. Então coloca assim, alguns funcionários são incompetentes e tal. Não generalize porque você não sabe como a situação é realmente. E esse foi o Dicas de Redação com Kedma.